Bora simbora, pessoal, família JB, bom dia a todos, vamos pra cima? Palpites para essa segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2025, palpites esses aqui valendo somente para a Loteria do Rio de Janeiro, palpites valendo para o dia todo, vem da responsabilidade de cada um seguir esses mesmos palpites na loteria onde bem desejar, certo, pessoal? Aproveitando da oportunidade, quero continuar pedindo aí para os amigos, para as amigas, para aqueles ainda que não se inscreveram no canal, dê essa força aí, pessoal, se inscreva, dê seu like, comente sua participação aqui dentro do canal. No mais, uma segunda-feira, uma semana abençoada para todos e de muito boa sorte.